Queria que você abrisse comigo, aleluia, em Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 11. Filipenses capítulo 2. Eu vou ler aqui, amém? Eu vou ler na NVI. Diz assim a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo, a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor Jesus mais um pouquinho. Senhor, nós queremos apresentar mais uma vez nossas vidas, nossos corações e mente nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, os nossos corações com a Tua palavra. Traz no Senhor direção, traz no Senhor, Deus, consciência. Traz no Senhor a Tua presença, Senhor. É o que nós precisamos. Usa-nos, Senhor, usa-me, Senhor, como vaso de barro nessa noite, para que, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra viva em nossos corações, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vocês são a igreja do Senhor? Amém? Essa palavra o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, e ele exorta a igreja de uma forma muito amorosa. Ele fala da unidade. Eu vejo que nós vivemos num tempo onde a maior dificuldade é relacionamento com as pessoas, é viver unidade, é viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos. E é tão maravilhoso quando eu e você conhecemos Cristo e começamos a viver aquilo que Ele estabeleceu para a gente viver como igreja. E aqui há algo que o apóstolo Paulo ele traz com tanta graça. Essa palavra é uma palavra de exortação, pedindo para que a igreja fosse humilde. E aqui ele introduz aos Filipenses dessa forma: se por estarmos em Cristo temos alguma motivação,
Qual é a motivação por estarmos em Cristo? Aleluia. É sermos mais parecidos com Ele. Se há alguma motivação, alguma exortação de amor, né? Alguma, e ele diz dessa maneira, porque ele estava exortando a igreja com amor, e ele diz, e ele continua, aleluia, alguma comunhão no Espírito, e aqui ele coloca o Espírito como o Espírito Santo, que nos atraiu para sermos igreja, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, aleluia, o mesmo amor, um só Espírito, e aqui é o Espírito com o E minúsculo, então é um só Espírito, é concordância entre nós como igreja, e uma só atitude, aleluia, e eu entendo que isso é a maior batalha da igreja de Cristo hoje, discernir o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, ele fala sobre o corpo de Cristo. Ele diz, o olho pode dizer, eu não preciso de ti, pé, ou a mão dizer, eu não preciso de ti, pé, não, todo o corpo, ele é ligado, e cada parte do corpo, ela tem um propósito, e nós como igreja precisamos discernir o corpo. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, em 1 Coríntios 11, quando ele fala da Santa Ceia, ele diz que tem muita gente que faz ali o ato da ceia, sem discernir o corpo, sem discernir o que é ser igreja, e isso tem queimado no meu coração nesses dias. Eu tenho colocado diante de Deus o quanto é sério ser igreja, o quanto é difícil ser igreja no mundo hoje, nos finais dos tempos. A palavra de Deus fala em Mateus 24, se eu não me engano 11 ou 12, que diz que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriaria, e nós temos vivido um tempo de muita iniquidade. O que é iniquidade? É que o pecado ele virou generalizado, ninguém está se importando muito, ninguém mais está se importando com as pessoas, A palavra de Deus ela fala que nos últimos tempos haveriam pessoas que seriam amantes de si mesmo, irreconciliáveis, pessoas que são egoístas, que não têm afeição natural, que são egoístas, que só se deleitam no seu ventre, naquilo que lhes satisfaz, naquilo que é bom para eles, pessoas que são egoístas. Esse é o sinal de tudo, esse é o fim dos tempos, e nós temos visto isso, e nós como igreja, nós precisamos nos mover e sermos mais parecidos com Cristo. Nós precisamos aprender da palavra de Deus, nós precisamos realmente viver quem Jesus Cristo é. Se você conhece Cristo, você sabe aquilo que agrada a Ele, você sabe aquilo que agrada o coração de Jesus, aleluia. E o apóstolo Paulo, ele fala dessa forma, e ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, aleluia, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. O padrão de Cristo para eu e você é considerar o outro superior a nós, é considerar o outro superior a mim, porque quando eu considero o outro superior a mim, eu deixo Cristo operar através da minha vida, eu deixo Cristo fazer algo através da minha vida, aleluia. A gente vê o que tem acontecido, as pessoas estão perdendo o foco, e o foco são as vidas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, e não importa se essa alma, como ela é, mas nós deveríamos ter os olhos de Cristo para todas as pessoas, e a gente tem visto como o amor de muitos tem se esfriado, e nós precisamos lutar para que nós possamos continuar amando com o amor de Deus, com o amor de Cristo. Deus ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, aleluia. A natureza humana, a natureza carnal, nos prendeu nesse corpo,
que gosta do pecado, mas a palavra de Deus diz também, da palavra de Deus, que ela é espada de dois gumes, que divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o que há dentro do meu coração. E quando eu sei o que há dentro do meu coração, eu luto para buscar ser melhor, mais parecido com Cristo. Então não se trata de quem o outro é. Quando eu estou em Cristo, se trata de quem eu sou. Porque sempre eu sou pecador e eu necessito da graça de Cristo. E a graça de Cristo é reconhecer as minhas fraquezas e dizer: Jesus, eu quero aprender contigo. E aí Jesus, ele vai colocar pessoas ao nosso redor, ele vai colocar situações ao nosso redor, e permitindo nós, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amar como ele amou. Aleluia. Se a gente continuar lendo ali a carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, e a gente vai lendo e a gente vai entendendo, e o apóstolo Paulo, vamos lá, ele diz assim no 23: e os que reputamos que serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Aleluia. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, e em terceiro doutores, tendo milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. É tão tremendo porque nós temos vivido uma igreja que não busca dons. Nós temos vivido uma igreja que se conformou com o mundo, uma igreja que tem amado mais o mundo e menos a Deus, uma igreja que está só preocupada consigo mesmo. E eu me coloco aqui como igreja também. Uma igreja que não cuida de pessoas, uma igreja que não se preocupa com pessoas, uma igreja que entra gente, sai gente, e a gente não se preocupa, a gente não ora, não chora por essas pessoas, a gente não chora por arrependimento, a gente não chora por salvação, a gente não está entendendo o que é ser igreja, a gente não discipula. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus disse: fazeis discípulos de mim. Tem alguém aqui que tem discípulo? Nas igrejas que nós fomos perguntar, a gente não tem cultura de discipulado mais. Por isso que Deus tem trazido essa visão, e eu entendo, eu creio que nesse lugar, nessa cidade, haverá vidas que cuidarão de outras vidas, que entrarão no céu com outras vidas. Sabe, essa semana eu ouvi algo sobre igreja. Sabe o que é igreja? Eu tenho força para correr, eu tenho força para correr, mas eu sei que tem pessoas que estão junto na caminhada comigo que não tem tanta força. Aí o que eu faço? Eu espero, eu ando mais devagar, porque não importa se eu ando rápido ou se eu ando devagar, importa é que eu vou chegar.
Importa que você vai chegar, e você não vai chegar sozinho. Então aquele povo andava pelo deserto, e havia crianças, haviam velhos, haviam doentes, haviam vários tipos de gente, mas eles caminhavam conforme a nuvem do Senhor se movia, eles seguiam a nuvem hoje é o Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida. O seu relacionamento com o Espírito Santo tem gerado amor no teu coração pelas vidas. O teu relacionamento com o Espírito Santo tem entendido que o outro é assim, da forma como ele é, porque a história dele moldou ele. O Espírito Santo tem te mostrado isso. Se nós pudéssemos olhar para aquelas pessoas que nós temos mais dificuldade de lidar, e pudéssemos ver a história dela toda como Deus viu, como Deus conhece, nós amaríamos muito mais. E Deus, Ele sonda o coração. Deus, Ele conhece as fraquezas. Deus, Ele conhece a história de cada um de nós. E Deus não nos deu o que nós merecíamos, porque nós não merecíamos a presença de Jesus nas nossas vidas. Nós não merecíamos que Cristo morresse na cruz por nós. Nós não merecíamos, mas Ele morreu. E hoje o que eu preciso ter é amor. Apocalipse 2:4, Jesus ele fala à igreja de Éfeso, ele fala das obras da igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja emergente, uma igreja que tinha obras, uma igreja que estava situada numa cidade grande, de muita idolatria, num momento tão difícil, e ela era uma igreja de obras, e Deus, a palavra de Deus diz que Deus reconhecia as obras, mas Ele diz: mas uma coisa tenho contra ti, que tu deixasses o teu primeiro amor. E eu sempre ouvia, quando as pessoas vinham com jargão de crente, dizia: você é novo convertido, assim é o primeiro amor. Mas o primeiro amor não é uma questão individual, porque eu sei que quando eu vou ficando mais experiente na fé, que eu vou conhecendo mais a Deus, que eu deixo de ser uma criança, e eu começo a andar com Deus como alguém que entendeu a fé em Cristo, que entendeu a obra da justiça de Deus, a justificação, porque eu creio nele. Não é pelo que eu faço de bom, não é pelo quanto eu sou bom, porque a Bíblia diz que os meus atos de justiça são como trapos imundos que só refletem o meu interior pecaminoso. Então muita gente vem para a igreja e quer fazer, mas a obra que Deus requer, como diz a palavra dele em João 6, é eu crer em Jesus Cristo. Você crê em Jesus? Essa é a obra que Deus requer de você, essa obra que Deus busca que você tenha, que você continue crendo, e por você crer, você começa a fazer algo. O apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta, e a fé sem obras é você vir na igreja no domingo. A fé com obras é você vir na igreja no domingo. A fé com obras é você ler a palavra de Deus para conhecer mais a Deus, porque nós vivemos um tempo que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer quem Cristo é pela sua palavra. Você tem que beber da água que o Senhor tem para derramar para você. Você não tem que beber da água que o pastor te dá todo domingo. Você tem que beber da água que o Senhor tem para você. Aleluia. Jeremias 2, o profeta Jeremias, ele fala, Deus fala, que um povo deixou dele, abandonou ele, e trocaram Deus por cisternas rotas, por caixa d'água furada. Ei, Jesus disse: vinde a mim e beba todo aquele que tiver sede. Jesus é o caminho, Ele é o lugar aonde eu e você precisamos estar.
E o lugar como nós chegamos, como nós andamos com Cristo, como nós estamos em Cristo, é o amor dele, gente. É o amor dele que precisa queimar no nosso coração. É o amor dele, e é tão tremendo, porque o apóstolo Paulo, quando ele continua aqui no 12:31, terminando de falar sobre a unidade da igreja, sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aqui ele estava introduzindo a igreja de Corinto a aquilo que é mais importante, que é o amor. E aí ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, obra, se eu não tiver amor, seria como um metal que soa, ou como sino que retine. Ou seja, não tem utilidade nenhuma, não serve para nada. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Você imagina, eu tenho fé, quero mudar aquele morro lá da Santa Lídia, e trazer aqui para frente da igreja, olha, mas se eu não tenho amor, não serve para nada. Olha que coisa extraordinária. Porque a pessoa tem que ter fé para fazer isso, não tem? Não tem que ter fé? Aleluia. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. O amor é benigno ou bondoso. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se exorbece. Tem um pensador, alguns pensadores, aleluia, Nietzsche fala isso, que quando você faz o bem para outro, você está sendo egoísta. Olha só, porque você se sente superior a ele. E eu sempre pensava, esse cara, ele tem razão, mas com Cristo é diferente. Porque com Cristo, se eu faço algo para alguém, eu tenho Cristo na minha vida, e eu me considero, o outro superior a mim, porque eu não conheço o outro, eu conheço eu sei das minhas fraquezas, das minhas falhas. Eu sei que muitas vezes é melhor ficar quietinho e não falar nada, porque eu vou pecar menos. Eu sei que se eu pecar em pensamento é mais fácil, porque eu posso lutar contra os meus pensamentos, lendo a palavra de Deus, me enchendo da palavra de Deus. Porque Jesus não parou de fazer a obra dele na sua vida. Você também não deve parar de fazer a obra que Deus estabeleceu para fazer através da tua vida. Você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Como tem sido o teu relacionamento com o Senhor? Como você tem vivido o Evangelho? Como você tem reagido? Eu estava pensando hoje, quando Jesus chegou no tanque de Betesda, tinha um monte de doente ali, mas Jesus chegou naquele homem que há 38 anos jazia ali deitado, paralítico, e olhou para ele e falou: tu quer ser curado? Fantástico. E aquele homem olha para Jesus: eu quero, mas toda vez que o anjo desce ali, sacode a água, e aí quando eu vejo, todo mundo já pulou na minha frente e eu estou aqui ainda. Ele reclamou, ele murmurou. Ele não merecia cura, e talvez tivesse outras situações piores ali, mas me chama a atenção no modo como Deus age. E Deus olha para aquele homem e diz: pega a tua cama, levanta e anda. E aquele homem nem imaginava que o próprio Deus agora estava ali diante dele, aquele que é a água viva, aquele que agita as águas, aquele que agita as águas e traz cura para a sua igreja, aquele que faz com que o seu sangue flua sobre a igreja, trazendo cura.
Aleluia, aleluia. Aquele que disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Aquele que dá frutos, meu pai vem e poda, para que dê mais frutos. Se você frutifica no Senhor, você vai ser podado. Se você frutifica no Senhor, você vai ser de alguma forma confrontado. E como você reage diante disso? Você reage no Espírito? Ou você deixa que os teus pensamentos impeçam aquilo que Deus quer fazer? Como você reage? Você é manso e humilde, como Jesus foi? O amor de Deus, Ele é a causa, Ele é a motivação que me faz querer ter mais Jesus. Sabe, eu não ansiava ser pastor da igreja, eu não ansiava, não era o meu sonho, eu sonho um dia ser pastor da igreja. Não! Sabe o que eu sonho? Eu sonho em falar de Jesus, e quando eu chegar no céu, uma multidão entrar comigo. Esse é o meu sonho, porque foi a única coisa que Deus falou que faria através da minha vida. Foi isso que Deus falou. Ele não falou para mim que eu ia ser pastor de igreja. Isso aqui tudo vai acabar, gente. Tudo que a gente vê aqui vai acabar. E passa muito rápido. Passa muito rápido. Essa semana eu tive em Itajaí, cidade onde eu cresci, e por um acaso eu fui fazer exame numa rua aonde eu tenho lembrança da minha infância, do meu colégio. E eu saí da consulta andando pelaquela rua. Eu fiz questão de passar no colégio que eu estudei. Acho que você já deve ter vivido isso. Estava tudo tão pequeno, mas era tudo tão grande quando eu era pequeno. E eu olhei uns prédios antigos da minha época, assim, eu olhei e falei: meu, esse prédio está antigo, e ele parece que diminuiu, ficou pequenininho. O tempo passou, e rápido, o tempo passa. Eu quero a glória de Deus, eu não quero a glória de homem. A Bíblia diz que a glória de homem é como a relva, como uma flor. De repente ela está bem bonita, de repente ela seca e cai. Isso passa. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus, ele não vai passar. Existe uma eternidade reservada para mim e para você. E nós temos que crescer como igreja. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo nos trazendo direção. Deus fala. Deus não parou de falar. O que acontece é que há muitos ruídos que tentam impedir. A carne é um dos ruídos. Quer ver um negócio que silencia a carne? É jejum. Jejum, ele te prepara, ele mortifica a tua carne, ele te faz você se humilhar diante de Deus. O jejum, ele te humilha diante de Deus, porque ele acaba com o desejo do alimento. Quer ver um negócio bom? É você jejuar e comer uma comida bem simples depois de um tempo. Tu fala: meu, que comida boa. Que comida gostosa. Tu começa a valorizar as pequenas coisas. E quando você jejua, você abre os ouvidos para ouvir o que Deus tem na sua palavra para você, porque Deus tem uma manifestação individual para cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos vê todos iguais em Cristo Jesus, mas Deus, Ele tem reciprocidade. Aquele que mais o busca, mais vai o achar. Aquele que mais se dedica a ler a palavra, mais Ele vai revelar. Aquele que ora mais ele vai se encher do poder de Deus. Entendeu, irmão? Mas eu não... Continua, não para. Há um amor que Deus quer derramar em nossos corações.
O amor verdadeiro é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se exobesse, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Falei semana passada aqui, às vezes eu vejo pessoas que não conhecem o Evangelho, que faz as coisas com amor e prospera, porque o amor não falha. Amor não falha. Quer ver um negócio que quebra as pessoas? É o amor. Se alguém te trata mal, dá amor para ela, para ver o que acontece. Se alguém te trata com, dá amor. Ou um ou outro, ela vai querer te bater ainda mais, que ela vai se irritar contigo, ou ela vai se amolecer, vai se quebrar, porque o amor faz isso, o amor faz isso, amém, aleluia. Eu gosto demais do apóstolo João, porque ele fala muito sobre o amor, né? Gosto demais. Aleluia, vamos abrir comigo lá em 1 João 2, do 3 ao 6, nós vamos ler. Primeira João 2, 3, diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Cristo nos pede isso: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, meu Pai o amará, e nós viremos a ti e nos manifestaremos. Ei, Deus quer se manifestar mais, Deus quer se manifestar mais a ti, Deus quer se manifestar mais, e nós viremos a ti, em ti faremos morada. Não existe nada melhor que sentir a alegria de Deus. Ontem eu estava na casa do André, e o André que pregou lá para os jovens. Glória a Deus pela vida do jovem André. E o jovem André pregando lá, no final acabou, nós estávamos em poucos jovens. E claro, né, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Jesus estava ali. Estávamos em poucos jovens, mas Jesus estava ali. E a presença de Jesus era mais importante, não era, André? Claro que a gente gostaria que tivesse um monte de jovens lá, mas nós vivemos pela fé. Deus é soberano, Ele trouxe e não trouxe, Ele estava. E daí no finalzinho ali a gente orou e meu coração começou a queimar, gente. Queimar, e eu falo, essas coisas doidas acontecem comigo, eu não sei o que é. Ai, que coisa boa, Jesus, senti Jesus no lugar. E ali eu fiquei cheio, comecei a chorar, e eu falava, Jesus, entender, como é que eu posso explicar isso? Aí eu fico sem saber o que fazer. Falei, vamos orar pelo André, e a gente orou pelo André. Mas eu senti a alegria de Jesus pela vida desse jovem. Eu senti a alegria de Jesus, porque é Jesus quem discipula o André. O André é um jovem que ele sobe, tem horário de orar. Eu estou falando do André, o André vai ficar com vergonha, ele é bem tímido, mas ele tem horário de orar. Ele briga com a mãe dele se a mãe dele coloca as coisas no lugar do horário dele orar. Glória a Deus. O André é um discípulo de Jesus que vai fazer discípulos, eu creio. Você pode dizer amém, igreja? Não é o pastor que vai fazer discípulos de jovens, é jovens que vão fazer discípulos jovens. É mães que vão fazer outras mães aprenderem o que você aprendeu como mãe. É esposa que vai fazer outras esposas aprenderem no Senhor o que você aprendeu como esposa.
no Senhor. No Senhor. Você tem usado o amor? Você tem conhecido, você tem andado como Ele andou? Ainda aqui em 1 João 2:9 diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está em trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quem não ama está cego. Quem não ama não enxerga aquilo que Deus quer mostrar. Quem não ama não vê Cristo nos outros. Aleluia, aleluia. 1 João 3:25 diz assim: amados, aleluia, eu não tenho certo, 23, desculpa, 3:23, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Aleluia, que nós possamos amar como Ele ama. Ainda 1 João 4:8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Sabe, se você se enche de Deus, tu vai ser cheio de amor. Não tem outro escape. E a Bíblia diz para nós nos encher. A carta de Efésios diz: não se encheis do vinho que traz contenda, mas se encheis do Espírito. Se encheis do Espírito. Então há possibilidade de eu e você nos enchermos do Espírito. Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus disse, a palavra de Deus diz que aquele que pede o Espírito, o Senhor dá. Ele dá o Espírito, Ele enche-nos do Espírito. E nós precisamos buscar isso. O que nós temos feito, como nós temos agido. O amor de Deus tem enchido o nosso coração, tem enchido as nossas vidas. As nossas palavras, elas expressam amor? Ou as nossas palavras expressam desconfiança? As nossas palavras, elas falam de amor? Ou elas são como espada, aleluia, que fere pessoas? Como tem sido as nossas vidas diante do Senhor? Sabe qual é a grandiosidade do Evangelho? É que Cristo morreu para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Se Jesus é a verdade, Ele é a realidade. Qual é a realidade que eu e você estamos hoje? Jesus é o caminho para essa realidade, para essa verdade que me liberta. Porque Ele disse: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu conheço a realidade de quem eu sou liberto. Eu sou liberto. E a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar. E por isso que Jesus orou ao Pai em João 17:17: Pai, santifica-os com a Tua palavra é a verdade. A palavra da verdade, ela precisa me confrontar. E quando eu deixo ela me confrontar, ela começa a mudar algo na minha vida. Ela começa a mudar, eu começo a reconhecer que eu sou miserável pecador, mas que eu não quero mais pecar. Mas que eu quero ser sim transformado pela presença de Deus, pela palavra viva que o Espírito Santo tem plantado na minha vida. E não só isso, eu quero receber do amor. Romanos 5:5, há 2 semanas atrás, Deus trouxe essa palavra: e a esperança não nos traz confusão, pois o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Sabe, a tribulação causou paciência, e a paciência
se transformou em experiência, e a experiência em esperança. Olha como Deus é bom. Então, por que eu preciso agradecer às vezes as dificuldades? Sim, o que eu não posso é me afastar de Deus. Eu preciso me aproximar dEle, porque daí Ele vai derramar do Espírito Santo, porque Jesus Cristo é a minha esperança. Jesus Cristo é minha esperança. Jesus Cristo é a tua esperança. Você não é o que você olha para dentro de você hoje e você vê. Você não é quem você acha que você é nesse momento. Você não é essa pessoa. Deus já está te vendo pronto. Deus já te vê a obra completa em ti, porque Ele olha a Cristo. E Cristo é a esperança da glória. Cristo é a esperança da glória de Deus na minha vida e na sua vida. Como igreja, o amor de Deus precisa nos constranger. O amor de Deus precisa nos transformar. Nós somos o sal do mundo. E se o sal se tornar insípido, para que serve? Serve para ser jogado no caminho e ser pisado pelos homens. Nós somos o sal que salga. Nós somos o sal que salga. Nós somos a luz que ilumina. E não é a nossa luz, é a dele que bate em nós e ilumina. As pessoas vão te reconhecer. As pessoas vão dizer: tem algo diferente nessa vida. Tem algo diferente em você, o que é? E aí você vai dizer: é Cristo. Jesus Cristo. Tu conhece Cristo? Todo mundo diz: conheço. Mas tu sabia que Ele quer habitar dentro de ti? Que Ele quer fazer algo na sua vida? Que Ele quer mudar a sua história? Que Ele quer trazer paz para dentro do seu lar? Que Ele quer fazer milagres de provisão, que nem nós ouvimos do irmão Renato? Que Ele quer mudar teu jeito de ser? Ah, porque eu sou assim mesmo. Não! Você não é isso aí. Eu não sou isso aqui. E todos os sofrimentos que eu vivi me trouxeram até aqui. Todos os sofrimentos que você viveu te trouxeram até aqui. E Cristo, como você que vai reagir diante de Cristo naquilo que Deus está fazendo na sua vida? Você vai deixar Deus fazer? Você vai deixar Deus fazer como igreja na sua vida? Sabe, o lugar onde a gente é tratado é na igreja, gente. Quando a gente tira a máscara de crente, de religioso, vai acontecer problema mesmo. Vai acontecer, mas a gente também pode usar máscara. Todo mundo tem direito de usar máscara. Ah não, está tudo bem. Estou ótimo. Pode até ser que você esteja pela fé, mas é tão bom quando tu diz: eu estou passando tanta luta. Como eu preciso de um abraço. Eu estou passando tanta luta. Como eu preciso de oração. Mas eu não tenho tido força de orar. Eu queria tanto ler a Bíblia. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Mas daí eu fico sozinho, eu não peço ajuda para ninguém. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Às vezes eu venho aqui sozinho orar. É bom, o Senhor está aqui. E queima o meu coração. Mas semana passada aconteceu uma situação e eu peguei o irmão pela mão e falou: e aí, vamos orar comigo. Vamos para a igreja. Vamos de manhã orar comigo, de manhã na igreja. Ele: tá bom, tá bom. E eu vi que a oração estava diferente. Como se Deus dissesse assim: eu estou tão feliz que tu trouxe ele também hoje de manhã. E daí eu estava chorando aqui, estava orando diferente. Eu falei: que coisa doida, Deus. O Senhor faz umas coisas loucas que eu não entendo. Não é para entender, porque a mente de Deus é insondável. E a única coisa que faz a mente de Deus me trazer alegria e saber que Ele é Deus, que Ele está cuidando de mim, é a presença do Espírito Santo. É o amor dEle derramado em meu coração. Você tem sentido o amor de Deus? Ou você está tempo sem sentir o amor de Deus? Se nós não sentimos o amor de Deus, tem alguma coisa errada. Precisamos de arrependimento. Precisamos chorar. Precisamos nos humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo os exaltará. Se humilhar debaixo da mão do Senhor é reconhecer as tuas fraquezas, as tuas debilidades, é se jogar no chão e dizer: Deus, sem ti eu não posso.
Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Você quer isso, irmão? Está acessível. Hebreus 10:19 diz que nós tenhamos ousadia para entrar no lugar dos santos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, que derramou seu sangue para que eu e você pudéssemos ser lavados, remidos, limpos, purificados. Culpa não é lugar de estar no teu coração. Remorso não é coisa para estar no teu coração. Mágoa, falta de perdão, não é coisa para estar no nosso coração. Ira, temos que lutar contra a ira, e ninguém está livre disso, ninguém. Tem um momento que a gente é cutucado lá onde é mais difícil na gente, e a gente se ira. Ou só eu aqui que reconheço que às vezes eu me iro? O pastor se ira, ô louco. Eu nunca vi o pastor bravo. Tem vezes que eu me iro, ainda mais se eu começar a lutar contra a minha carne. Aí o negócio pega, porque é assim mesmo. Mas a minha esperança é Jesus Cristo. A minha esperança é aquele que me remiu, que me lava, que me justifica. E isso não é lugar, e isso não é me justificar, é Ele me justifica. Eu me arrependo. Se eu mirar, se eu tratar mal alguém, se eu fizer de algo assim, eu tenho que reconhecer que eu preciso. Aleluia. Você pode aprender com Jesus. Você pode aprender com Jesus, que na cruz diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Você pode aprender com Jesus, com Estevão, que diante daqueles que estavam ali jogando, arremessando pedras nele, ele fala: Pai, não lhes impute este pecado. E aí ele olhava para o céu, e os céus se abriram, e ele viu o próprio Jesus se levantar do trono, e olhar para ele, e ele diz: eu contemplo a face do meu Deus. Você quer viver isso, irmão? Nós precisamos viver isso. Estevão cheio do Espírito Santo. Estevão cheio do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Fique de pé nessa noite. Fique de pé. Queria que você falasse com o Senhor nessa noite. Que você falasse para Ele que você precisa o amar mais. Ali em Mateus 24, os fariseus, provando a Jesus, chegaram diante de Jesus, olharam para Ele e disseram: qual é o maior mandamento? Jesus olhou para eles e disse: amar o Senhor de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo, pois nisso se resume toda a lei e os profetas. Amar a Deus é algo que acontece porque eu ando com Ele, porque eu passo lutas, mas eu reconheço que Ele está diante dessas lutas aperfeiçoando a minha vida, me melhorando como ser humano,